Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos contar mais um caso bem interessante e eu tenho certeza que vocês devem ter conhecido ou ouvido falar sobre essa história. Vocês já ouviram falar sobre a famosa lenda do Homem do Saco? Pois é, vamos desmistificar mais um caso hoje, beleza? Roda a vinheta. Bom, você com certeza já foi criança um dia, e com ela você já foi muitas vezes assustado, principalmente pelos seus pais, justamente da existência de um suposto homem barbudo e com um saco nas costas, mas intitulado com o nome de Homem do Saco. E isso com certeza aí, todos que já foram crianças um dia acabaram passando por esse grande terror, e eu fui uma delas. Principalmente quando a gente via um senhor parecido com um mendigo na rua com um saco. E isso fazia com que muitas crianças saíssem correndo, justamente porque acreditavam nessa lenda. Então, neste período eu vou contar aqui todo esse contexto que explica essa suposta lenda urbana, que é dita até hoje para os nossos filhos, justamente para assustá-los e para que eles possam nos obedecer. Bom, a história ela é mais conhecida como o Homem do Saco ou o Velho do Saco, e ela é uma das maiores contos populares da atualidade, principalmente aqui no Ocidente. E ela tem por intuito justamente amedrontar as crianças que são teimosas. E existem inúmeros relatos dessa lenda contadas em países como Rússia, México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Grécia, Itália, França e até mesmo na Inglaterra. E de acordo com a antropologia que estuda esses tipos de lendas urbanas, e principalmente a mitologia no que tange os povos, sempre existe um suposto mito fundador, aquele que dá origem à suposta lenda. Ou seja, aquela primeira história que é adaptada de acordo com os anos e acaba virando a lenda mais famosa. Eu já contei aqui no canal a lenda da famosa loira do banheiro, e tentei trazer a origem aqui para vocês. E dessa vez vamos desmistificar também do Homem do Saco. Então, de acordo com a história, este senhor supostamente já idoso e barbudo andaria com um saco nas costas em busca de crianças. E ele raptaria essas crianças justamente para poder matá-las. Apesar de que existe realmente um grande fator que explica esta lenda, que é algo verídico. Bom, de acordo com o que conta a lenda, normalmente este suposto senhor rapta as crianças quando não tem nenhum tipo de adulto por perto. E elas são raptadas justamente em frente das suas casas ou quando estão próximos de seus amigos. E isso nota-se um grande contexto patriarcal justamente quando não existe qualquer tipo de adulto por perto. Apesar de que existem inúmeros casos de crianças raptadas por pessoas adultas, porém que não são inspiradas no Homem do Saco. Bom, na Europa esta lenda ela tem um objetivo, que é justamente assustar as crianças, para que quando este homem raptar as crianças, ele transformaria elas em sabão, e os seus ossos seriam transformados em botões. Tudo isso para manter vivo aquele grande pavor das crianças em obedecer os seus pais, e não irem para as ruas sozinhos sem a supervisão de alguém adulto. Pois para quem tem mais de 30 anos, com certeza ele brincou na rua sem a supervisão dos seus pais. Acabou brincando de bola, pique-esconde, polícia ladrão, trepou em árvores, fez um monte de coisas. Porque a geração de hoje só quer basicamente ficar no celular e no computador. Bom, apesar de que não existe qualquer tipo de evidência concreta qual o local que se originou essa suposta lenda, pois ela é dita em vários lugares. Mas existem algumas estimativas históricas que ajudam a explicar este grande fato, dando algumas pistas da suposta existência deste mito, que acabou atravessando grandes continentes. Essas histórias remontam desde o ano de 1850. Na Europa, quando os ciganos, quando faziam as suas viagens, eles começaram a fazer os movimentos de imigração para as Américas através das grandes navegações. E neste período era muito comum que algumas crianças eram raptadas e irem de encontro com esses ciganos. E essas crianças elas eram raptadas em zonas rurais, então era muito difícil de serem encontradas.
E por incrível que pareça, muitas delas eram enviadas até mesmo para orfanatos e principalmente para grandes indústrias para serem utilizadas como mão de obras escravas. Pois, para quem não acredita, neste período era muito comum com que crianças de a partir de 5 anos já trabalhassem em indústrias fazendo pequenos serviços. E muitas delas acabavam trabalhando cerca de 16 horas, ganhando muito pouco, justamente por serem crianças. Apesar de que esses ciganos, apesar de viverem à margem da sociedade, eles também dependiam de dinheiro para poder sobreviver. Por isso, uma das suas fontes era a quiromancia, para quem não sabe, é a arte de ler as mãos. E eles também faziam algumas artes circenses. E apesar disso, não conseguiam arrecadar grandes fortunas em dinheiro. Por isso que eles eram chamados de ciganos, pois eles não paravam em lugar nenhum. Por isso que supostamente surgiu essa lenda onde eles raptavam essas crianças e as vendiam para outros lugares. E esses números de raptos foram aumentando gradativamente, principalmente na Rússia e no leste europeu. Bom, já no século XIX teve um grande período de migração maciça para as Américas, principalmente para o Brasil e para os Estados Unidos, que acabaram migrando aqui para o sul do país e para o sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E muitos deles vieram com até mesmo a idade de 10 anos. Quem assistiu o filme Poderoso Chefão, o Vito Corleone, ele veio da Itália aqui criança e se desenvolveu e se estabeleceu nos Estados Unidos. Então, com essas grandes imigrações, os ciganos também se estabeleceram nesses lugares, principalmente aqui nas Américas, e trouxeram esta lenda de pessoas ladras. Então, muitos dos ciganos eles são conhecidos como pessoas sem pátrias, que não têm uma nacionalidade fixa, justamente porque eles não se estabelecem em lugar nenhum. Principalmente em um mundo com que as transformações passam de um tempo para o outro muito rapidamente. Então o povo cigano acabou sendo marginalizado de acordo com os anos. E muitos deles eram até mesmo taxados como ladrões, estupradores e sanguinários. E por incrível que pareça, nesse período, aqui já nas Américas, muitos pais acabavam amarrando uma fita vermelha nos pés da criança, juntamente com a cama, justamente pelo medo delas serem raptadas por este suposto homem do saco. Eu vou colocar um vídeo aqui com uma dramatização para que vocês possam ver como que seria o homem do saco. O menino ouviu no rádio a história que ele mais temia. Isto porque nas proximidades de sua casa, todos os dias passava um velho que vivia remexendo o lixo. Era muito feio e carregava um enorme saco. As crianças morriam de medo. Nem os cães se aproximavam dele. A mãe acompanha o filho até a porta e o encaminha para a escola. Ao virar o quarteirão, o menino dá de cara com o velho do saco. Morrendo de medo, encosta-se ao muro. Ele tenta tomar coragem e olha mais uma vez. Velho maltrapilho remexia o lixo. O menino não tinha coragem de seguir o caminho da escola. Estava apavorado. É a próstata dele. Bom ator esse menino aí. Quando tentou passar, o sangue do menino gelou. Seu primeiro pensamento foi correr, mas suas pernas não obedeceram. Ele foi agarrado e, se debatendo, foi colocado dentro do saco. O garoto desesperado sente que está sendo carregado para algum lugar distante da sua casa. Depois de uma longa caminhada, o temido velho do saco chega ao seu esconderijo. Fica quieto aí, moleque! Fica quieto! Não, fica quieto! O velho passa a mão em uma garrafa de cachaça, dá algumas coladas. No ápice de sua loucura,
conversa com alguns ratos que infestam o local. Amigo. Fica quieto aí, moleque. Mas acaba cochilando. O garoto aproveita-se da situação e tenta fugir. Na ponta dos pés, procura a porta, mas algo acontece. Beck sai em disparada, se esconde na mata e é perseguido. Chegão, inventa isso. Ao chegar em casa fora de hora, encontra a mãe preocupada e não dá outra. Então, de acordo com muitos antropólogos, esta seria basicamente a suposta origem de como ele surgiu. Então, a partir daí, os pais começaram a utilizar essa suposta história justamente para assustar os seus filhos e para forçar eles a serem obedientes. Então, desta maneira, a gente pode perceber claramente que isso trata-se de uma lenda urbana, mesmo ela tendo vários elementos culturais de várias regiões diferentes, porém o contexto é o mesmo. Apesar de que tem contexto social, econômico, históricos e antropológicos envolvidos aí. Porém, isso serve de basicamente ser uma história justamente para educar os seus filhos e que não passa de uma grande lenda, mas que com certeza ela bota muito medo em muitas crianças, não é mesmo? Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma história bem interessante sobre a lenda do Homem do Saco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as atualizações. Se você tem alguma sugestão de tema, coloque aí nos comentários. Até a próxima, valeu, obrigado.